Olá, meu nome é Ana Luísa, sou estudante de Engenharia da Complexidade pela Universidade Católica de Pernambuco e hoje vou falar um pouco sobre Monteiro Lobato, que foi um escritor e editor brasileiro da época do pré-modernismo e considerado um dos maiores autores, principalmente de histórias infantis. Aqui um breve sumário do que eu irei abordar, um pouco da biografia, algumas obras, a sua obra principal, os personagens dessa obra e algumas curiosidades. Falando um pouco sobre a biografia, Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. E desde que ele era criança, ele já demonstrava um temperamento muito inquieto. Então, aos 13 anos, ele foi para São Paulo e seu nome de registro era José Renato Monteiro Lobato. Então ele mudou esse nome porque o seu pai tinha falecido em 1898. O seu pai tinha uma bengala que tinha as iniciais do seu nome, que eram JBML. E o Monteiro Lobato queria usar essa bengala, então ele alterou seu nome para ser chamado José Bento e poder usar essa bengala para ter as mesmas iniciais do pai. Então, ele cresceu em 1904, se formou em Direito pela Faculdade de São Paulo e nesse mesmo ano ele voltou para Taubaté, onde conheceu Maria Pureza, que viria a ser a sua esposa. Então, um ano depois, ele também foi nomeado promotor público da cidade de Areias, de 1907. E nessa época ele pintava e escrevia artigos para jornais do Rio, de Santos e de São Paulo. E mais tarde ele escreveu Cidades Mortas, um livro que retratava justamente a agonia da cidade que ele era promotor, que era quase abandonada. Ele ficou em Areias até por volta de 1911, quando seu avô Visconde de Tremembé, morreu e deixou de herança a fazenda em Taubaté, para onde ele se mudou. Então, ele mora um tempo na fazenda e em 1917 ele vende e se muda para Caçapava. Nessa época, ele estava se dedicando definitivamente à literatura totalmente e funda a revista chamada Paraíba, que fecha logo em seguida. Então, novamente ele se muda para São Paulo para colaborar com a Revista do Brasil e transformou ela em um núcleo de defesa da cultura nacional brasileira. Então, ele funda a gráfica Monteiro Lobato, que foi encerrada no ano de 1924. A Companhia Editora Nacional vende a parte dela em 1927 e funda a Editora Brasiliense, em uma sociedade com alguns amigos. E nesse mesmo ano, ele foi nomeado Adido Comercial do Brasil em Nova York, no governo de Washington Luiz. Em 1946, ele vai morar um tempo na Argentina, mas em 1947 ele volta para São Paulo e vem a falecer no dia 5 de julho de 1948. Falando um pouco sobre as características literárias, como escritor literário, Monteiro Lobato está entre os autores regionalistas do pré-modernismo e vai se destacar principalmente nos gêneros de conto e fábula. Geralmente, o universo que é retratado pelo escritor são as vilas, as populações, os povoados do Vale do Paraíba, principalmente no momento da crise do plantio do café. Ele foi um contador de histórias, preso ainda em certos modelos realistas. Ele tinha um estilo cuidadoso e não perdia a oportunidade de criticar certos hábitos brasileiros, principalmente como a cópia de modelos estrangeiros, a nossa sobrevivência ao capitalismo internacional, entre outros. Então, sua ação, além do círculo literário, ele era um intelectual polêmico e se estendia também ao plano da luta política e social. Ele era moralista e doutrinador e aspirava ao progresso material e mental do povo brasileiro. Com a publicação de O Escândalo do Petróleo, ele denuncia esse jogo de interesses e as motivações por trás da extração do petróleo, criticando todo o envolvimento internacional das autoridades brasileiras nesse processo.
Durante a ditadura de Vargas, ele foi condenado a 6 meses de detenção, acusado de ataques ao governo. E apesar da sua abertura ideológica do ponto de vista artístico, era conservador quando começaram a surgir as primeiras manifestações modernistas em São Paulo. E ficou famoso o seu polêmico artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, que foi publicado pelo jornal O Estado de São Paulo em 1917, que foi quando Lobato criticou a exposição de pintura de Anita Malfatti, considerando seu trabalho resultado de uma deformação mental. Agora falando um pouco sobre a obra principal dele, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, é uma obra composta por 23 volumes, que forma vários livros. E ela foi escrita entre os anos de 1920 e 1947. Os personagens ficaram conhecidos por várias gerações até hoje e por diversas crianças em diversos países. E chegou à televisão brasileira na década de 60, com o seriado O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nessa história, Lobato ele tem como intuito transmitir para as crianças e para aqueles que estejam assistindo os valores morais, conhecimento sobre o nosso país e principalmente as nossas tradições. Aqui nós temos uma foto da adaptação que ficou mais conhecida e nós temos alguns personagens mais conhecidos. Vou falar de 3. Primeiro seria Narizinho, que é a menina de nariz arrebitado, que tem como nome verdadeiro Lúcia e que é a neta de Dona Benta, que ela tem uma boneca chamada Emília, com quem ela adora conversar. Pedrinho, que é o primo de Narizinho e neto de Dona Benta também, que é um menino de 10 anos e vive na cidade e passa as férias no sítio. E Emília, que é a boneca de pano que fala, que tem uma personalidade forte e é a melhor amiga de Narizinho. Falando um pouco agora sobre algumas curiosidades sobre a vida de Monteiro Lobato, nós temos o fato de que o dia que ele nasceu é considerado chamado de Dia Nacional do Livro Infantil. E que, além disso, o seu nome ele é intitulado em vários lugares, por exemplo, escolas com o nome de Monteiro Lobato, ruas, inclusive a casa que ele morou, que foi a fazenda herdada pelo seu avô, que hoje é considerado um museu em sua memória. Agora eu vou passar um breve vídeo. Monteiro Lobato é o pioneiro da literatura infantil brasileira. Sua obra mais famosa é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, com personagens que encantam crianças e adultos. Nascido a 18 de abril de 1882 em Taubaté, interior paulista, foi criado em fazendas e teve a infância recheada de brincadeiras típicas do ambiente rural. Com a morte dos pais, passou a morar com o avô na fazenda Buquira, em Tremembé, onde tem à disposição uma farta biblioteca para leitura, atividade que sempre encantou. Na juventude, estudou na capital paulista e absorveu muito do conhecimento humano e artístico do início do século XX. Traz na cabeça grandes sonhos para o Brasil, construídos a partir de leituras e de experiências como administrador rural, articuladas por seus ideais de progresso para o país. A primeira parada é bem no centro da cidade, no casarão em estilo colonial, onde cresceu o escritor. O local abriga hoje o Museu Histórico e Pedagógico Monteiro Lobato. Aqui é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nesse ambiente ele viveu, cresceu e se formou até certo ponto a vontade dele de escrever. Aqui nós encontramos todas as figuras dele e aqui ele criou todo esse sistema que levou às obras infanto-juvenis. Aqui fica a fazenda que o escritor herdou do avô. Já formado em Direito, tornou-se cafeicultor e entrou em contato com o homem do campo. O início da literatura dele começou aqui descrevendo a figura do Jeca Tatu. Ele escreveu um artigo para o jornal denunciando esse homem que queimava as roças antes de fazer o seguinte plantio, a seguinte semeadura. Então, esse homem era ele chamava de atrasado, malandro, que vivia às expensas exclusivamente do que a natureza lhe oferecia. Um pouco mais tarde, praticamente um ano mais tarde, ele começa a compreender com a vivência desse homem que esse homem não era um homem doente, com problemas intestinais, problemas de fraqueza,
Ou seja, um homem que poderia ser curado dos seus problemas sociais. E a terceira fase do Jeca, que surge lá por volta de 1940, que ele chama de Zé Brasil. Esse homem seria já um Jeca com algum conhecimento de cidadania, ou seja, uma fase mais consciente com cidadania, coisa que não havia na primeira fase do Jeca, que era um homem atrasado, inculto, vivendo às expensas da natureza. Além de tradutor, ele foi promotor de justiça, foi fazendeiro, ele vendeu doces caseiros, geleias de goiaba, foi jornalista, editor, inclusive foi ele que fundou a primeira editora no Brasil. Também foi tradutor, como já disse, foi editor comercial, sindicalista, brigou muito pelo petróleo e pelo ferro aqui no Brasil, né, Visconde? Se meteu até a perfurar petróleo no Brasil e claro que sempre se deu mal nisso aí, né? Mas foi um batalhador, por causa disso também foi preso, esteve condenado a 6 meses e cumpriu 3 meses de prisão. E então Lobato teve essas inúmeras frentes de trabalho e desenvolveu o máximo que pôde em cada uma. Por volta dos anos 10, Lobato já era considerado um grande crítico de arte. Isso deixou à vontade, então, para criticar Anita Malfatti em 20 de dezembro de 1917. Anita expunha em uma galeria em São Paulo artes expressionistas. A jovem, que já tinha estudado na Alemanha, nos Estados Unidos, estava a par das vanguardas europeias. O expressionismo já tinha força lá fora. No Brasil, essas artes ainda engatinhavam. Lobato, que era a favor da arte acadêmica tradicional do século XIX, julgava as tendências do século XX ilegítimas. Para ele, a arte de Anita era considerada anormalidade. Ela distorcia, exagerava, portanto não era condizente com a realidade. O olhar crítico conservador de Lobato considerava as cores quentes, a distorção, o exagero, típicos do expressionismo, uma moda efêmera, que passaria rápido e logo ninguém mais se lembraria nem estudaria. Seria uma espécie de junção de uma paranoia, de uma mistificação de ideias. Para ele, nada disso era válido. Eu acho que a questão do racismo no Lobato, de modo geral, a questão do racismo contra negros, contra judeus, contra homossexuais, um livro machista, tudo isso a gente precisa pensar qual é o efeito no leitor. Né? E nesta polêmica atual do Monteiro Lobato, o que nós temos são propostas de militância política de uma espécie de justiça histórica do passado. Né? Eu acho que é um equívoco. Eu acho que a obra literária do Monteiro Lobato, ela não forma pessoas racistas. Eu acho que é o contrário. Eu acho que ela forma pessoas, ela torna os leitores solidários com aqueles que sofrem atitudes racistas, atitudes preconceituosas por parte dos outros. Obrigada pela atenção e até a próxima.